ressurreto, dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Olá, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos todos a mais um culto online. Gostaria que você estivesse divulgando nossos cultos, compartilhando com as pessoas, para que outras vidas possam ser alcançados e abençoados com a palavra de Deus. Amém? Eu estou com saudade de orar o Salmo 121 com vocês, que nós orávamos com muita frequência nos cultos. Vamos orar? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te guarde a tua entrada, a tua saída. Deus guarde a tua casa, Deus guarde a tua família. Deus te proteja desse período de contaminações. Deus te livre de todo o mal, das doenças, dos perigos, de acidente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler hoje 4 versículos para nós compartilharmos do livro de 2 Reis, capítulo 2, versos 19 ao 22. 4 versículos apenas, 2 Reis, capítulo 2, do verso 19 ao 22. Está escrito assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu o profeta Eliseu até o manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por essa palavra, bendito seja o Senhor por esse momento tão precioso. Pedimos que Teu Espírito Santo venha nos conduzir agora, venha abrir a nossa mente, nos dar entendimento, novas revelações, e que possamos aplicar a Tua palavra, Deus, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amados, esses 4 versículos que nós lemos fala para nós de uma situação em que a cidade de Jericó estava vivendo, uma situação muito ruim. A cidade de Jericó estava num lugar muito bonito, muito bem situada a cidade, mas ela tinha um problema, aliás, 2 problemas. As águas eram más e a sua terra era estéril. Então os moradores da cidade de Jericó chamaram o profeta Eliseu e disseram ao profeta Eliseu: a nossa cidade ela é bem situada, como o senhor mesmo pode ver.
mas as águas são más e a terra é uma terra estéril. E o profeta Eliseu, então, vai fazer um ato profético. Ele pede, então, um prato novo e um pouco de sal. Ele pede 2 elementos, só esses 2, um prato novo e um pouco de sal para que ele possa fazer esse ato profético. O ato profético é um ato realizado por homens e mulheres consagrados a Deus através de ações e símbolos que apontam para uma realidade espiritual e que tem impacto no mundo físico. É uma ação apontando para uma realidade espiritual e que vai causar um efeito no mundo natural, no mundo físico. E eu quero pensar então com você um pouco sobre isso e orar um pouco mais no final da nossa reflexão. Nós vivemos em um país muito privilegiado por Deus. Sim ou não? Nós vivemos num país muito abençoado. Já dizia o cantor lá antigamente na sua música: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Já dizia o poeta, nós vivemos realmente num país maravilhoso, privilegiado em tamanho, privilegiado por Deus em riquezas naturais, privilegiado por Deus com um povo abençoado, um povo maravilhoso, modéstia à parte, um país abençoado por Deus por um clima maravilhoso, ou seja, um país que tem tudo e deveria estar em primeiro lugar em tudo. As outras nações, no entanto, olham para nós e nos consideram um risco. Com toda essa beleza, com toda essa riqueza, com todas essas maravilhas, mas ainda vivemos em meio a muita fome, ainda vivemos em meio a muita pobreza, a muita miséria. Com todas essas maravilhas, com toda a riqueza, ainda vivemos em meio a muita injustiça social. E muitos perguntam, mas por quê? Por que esse grande contraste entre aquilo que nós somos e aquilo que nós poderíamos ser? Evidentemente que a resposta é muito complexa, mas em resumo, as nossas fontes estão doentes. Assim como estavam as fontes da cidade de Jericó. No verso 19 que eu li, está dizendo: os homens da cidade de Jericó disseram ao profeta Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. No ano passado, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de conhecer Israel, de visitar Israel. Estando lá, nós fomos visitar também Jericó. E realmente essa cidade fica em uma região muito bonita, na Palestina, na Cisjordânia, cercada de belos montes, uma paisagem maravilhosa. A cidade em si não é atraente, não tem muita coisa de atraente não, mas ela está muito bem situada mesmo, num lugar, numa região muito bonita. Mas os moradores estão dizendo ao profeta Eliseu: nossas águas não prestam
as águas são más e a nossa terra não produz nada. Então, queridos, nos dias de Eliseu, a região de Jericó se encontrava assim, e olhamos para a nossa nação. É como se a nossa nação também estivesse com as suas fontes doentes, com as suas fontes adoecidas. E Jericó tinha tudo para ser uma cidade próspera, para ser uma cidade feliz, mas as suas fontes estavam doentes. E, consequentemente, se as fontes são corrompidas, a vida também fica bloqueada. Quando as fontes estão adoecidas, tudo mais estará doente também. As nossas fontes do Brasil foram adoecidas pelo pecado. Mas nós não vamos ficar conformados. Como igreja do Senhor Jesus, nós vamos orar, nós vamos profetizar e crer na restauração, crer na transformação. As nossas fontes também se tornaram más, como as fontes de Jericó, doentes. Quais são as fontes que alimentam uma cidade ou que apodrecem uma cidade, ou até mesmo uma nação? E as principais fontes que alimentam uma cidade ou apodrecem uma cidade ou uma nação são família, educação, política, economia e espiritualidade. Note, essas são as principais fontes que vão alimentar ou vão apodrecer uma cidade ou mesmo uma nação. Família, educação, a política, a economia e a espiritualidade. Mas a espiritualidade nós devemos colocá-la em primeiro lugar. A primeira necessidade é que a fonte da espiritualidade seja curada. Por quê? Jesus disse em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas então vos serão acrescentadas. Quando a fonte principal, que é a espiritualidade, está curada, está saradinha, todas as demais coisas irão fluir, irão ser então abençoadas. Quando o inferno consegue apodrecer essas fontes, essas 5 fontes principais, tudo mais fica doente. Todo o resto ficará doente. No verso 20, a palavra está dizendo para nós que o profeta Eliseu, ao ser informado da situação de Jericó, ele tomou providências. Note, ele pediu então 2 elementos, um prato novo e uma porção de sal. Já eu vou dizer o significado desses elementos e você julgará aí consigo mesmo se o Brasil precisa de um processo desse ou não. Eu creio que a saída para o Brasil passa pelo mesmo processo. Precisa de uma vasilha nova. É preciso uma vasilha nova e que essa vasilha esteja cheia de sal. Sabe qual é o significado? A vasilha nova é o símbolo da igreja. Então, é preciso que a igreja seja restaurada. Sabe qual é o significado do sal? O sal simboliza os crentes santos e comprometidos com Deus e com a sua palavra. Ou seja, aqueles que perseveram, mesmo em meio às muitas dificuldades, mas perseveram. Jesus diz em Mateus capítulo 5, no verso 13, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui está o segredo da restauração,
de uma cidade, aqui está o segredo da restauração de uma nação. Homens e mulheres que não se tornaram insípidos, homens e mulheres de Deus que não se tornaram sem sabor, que não se tornaram sem poder, que não se tornaram sem testemunhos de vida. É disto que esta nação precisa. Crentes em Deus que vivem aquilo que pregam e pregam aquilo que vivem. Glória a Deus! Você sabe que há uma diferença enorme entre pregar e viver. Porque pregar, até papagaio prega. Mas a necessidade é de homens e mulheres que vivem aquilo que pregam e pregam aquilo que vivem. Que Deus nos ajude. Família, educação, política, economia e espiritualidade. Mas eu devo dizer que nós temos também, graças a Deus, muita gente de oração, muita gente comprometida com Deus, gente que ora por essa nação mesmo. Nós temos, graças a Deus por isso. Mas não basta ficar dentro do saleiro. O papel do saleiro, ou seja, a igreja, é lançar o sal nas fontes. E eu estou falando agora figuradamente. O papel do saleiro é levar o sal até o manancial, lançar o sal na fonte, em todas as fontes da cidade, em todas as fontes da nação, para que elas sejam curadas. Família, educação, política, economia e a espiritualidade. Nós falamos um pouco no culto passado sobre profetizar, e nós dizíamos o que é profetizar. Dizíamos que todos nós podemos profetizar, todos nós devemos profetizar, que profetizar não é pedir, mas profetizar é lançar a palavra de Deus sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre uma questão. Profetizar não é fazer vistas grossas ao problema, não é negar que o problema exista. O problema está ali diante de você, e profetizar é você liberar a palavra de bênção, de cura, de transformação, de restauração, de quebrantamento, de conversão, de mudança de vida, de mudança de hábitos, de mudança de costume. É você olhar para o problema e não se conformar, mas profetizar, liberar a transformação, liberar a cura, liberar a bênção, em nome do Senhor Jesus. E há uma fonte que constantemente ela é adoecida, e o ambiente familiar é esta fonte. Em muitos lares, essa fonte do ambiente familiar, dos relacionamentos entre as pessoas da família, é comum essa fonte adoecer. Mas nós, como crentes em Jesus, temos que liberar a palavra de bênção. Não podemos concordar com o diabo, mas liberar a palavra de bênção, de vitória, de transformação, de restauração, sempre em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E para aqueles que conhecem a Jesus, para aqueles que andam com o Senhor Jesus, mesmo que essa fonte do relacionamento familiar esteja adoecida, temos esperanças. Há muitas promessas na Bíblia para aqueles que conhecem a Jesus, que andam com o Senhor Jesus. O ambiente familiar vai ser curado, o teu ambiente familiar será sarado. Eu já estou profetizando sobre a tua vida e sobre o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Todos nós temos problemas nessa área. Se acaso você estiver com essa fonte adoecida, essa fonte do relacionamento familiar, do ambiente familiar,
saiba que não é um problema exclusivo seu, não. Todos nós temos problemas, enfrentamos problemas nessa área. As promessas de restauração da Bíblia nos confortam. As promessas de restauração da Bíblia nos estimulam, nos consolam. Um exemplo maravilhoso na Bíblia de profetizar está no capítulo 37. Ali é um exemplo muito rico e muito conhecido de todos, a visão ali que o Senhor Deus dá ao profeta Ezequiel. A visão que Deus dá ao profeta Ezequiel no capítulo 37 é uma visão assustadora, ou seja, é um vale que está cheio de ossos secos, espalhados por todos os lados, sem nenhuma esperança de vida, e esta é uma situação da maioria das famílias nos dias de hoje, lamentavelmente. Em muitos lares hoje é um verdadeiro vale de ossos secos, espalhados, sem esperança e sem vida. Mas as promessas de Deus nos estimulam. As promessas de Deus na Bíblia nos encorajam. Elas nos animam. Aleluia, glória a Deus. Nós somos chamados através da declaração profética, a restaurar. Eu e você, como crentes em Jesus, somos chamados pela palavra profética a restaurar. Como? Primeiro diz ali o texto que Deus colocaria tendões sobre aqueles ossos secos. Está escrito assim no verso 6 de Ezequiel 37. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Os tendões são eles que dão movimento aos músculos. Os tendões são fibras. E quantos relacionamentos se encontram mortos nos dias de hoje, em muitos lares, em muitas famílias? Quantos relacionamentos se encontram paralisados? Por quê? Muitas vezes por causa até de agressões físicas, agressões verbais, por falta de comunicação, por um isolamento. E a palavra está dizendo que, primeiramente, Deus trará de volta a sensibilidade. E eu profetizo, em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre a tua família. Se houver alguma quebra de relacionamento, de falta de sensibilidade, o Senhor Deus está provendo para você. Diga, eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Depois a palavra diz que o Senhor faria crescer carne sobre os ossos. É o que está dito. Porei tendões sobre vós, verso 6. Farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, que nos dá sabedoria e graça para lidarmos com as situações mais complexas deste mundo. Graças a Deus. Então, tendões, depois carne, depois pele e depois o espírito. A carne são os músculos que sustentam os ossos. Aquilo que permite o nosso corpo ficar de pé. E para nós, o que nos sustenta é a santa palavra de Deus. Amém? É a palavra do Senhor que deve nos sustentar. A palavra deve nos dar direção em nosso caminhar. E muitos problemas familiares, eles acontecem por causa de vivermos em função daquilo que o mundo fala e não daquilo que Deus fala. Muitos problemas familiares,
eles acontecem muitas vezes em função de vivermos, em função daquilo que o mundo pensa e não daquilo que Deus fala. De vivermos em função daquilo que a televisão mostra, que a televisão ensina, que a internet mostra, que a internet ensina, e não naquilo que Deus diz. Por exemplo, o mundo diz assim: compra, 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 você deve comprar, pode comprar. O consumismo é pregado livremente a todo momento. A palavra de Deus diz assim: se você tiver o que comer e o que vestir, seja contente, seja agradecido. O mundo prega a satisfação pessoal. A palavra de Deus nos diz que devemos satisfazer o outro. A quem vamos ouvir? Ao que o mundo, a TV, a internet ou a palavra de Deus? Normalmente, quando as pessoas se casam, e se você pergunta para a pessoa por que é que você está se casando, normalmente a resposta é: bom, eu estou me casando para ser feliz. Nós pensamos sempre na nossa satisfação pessoal, mas a Bíblia diz que nós devemos satisfazer o outro. A resposta deveria ser: eu estou me casando para fazer a minha esposa feliz, ou eu estou me casando para fazer o meu marido feliz. E se agíssemos assim, certamente muitos dos problemas teriam sido evitados. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria. O verso 6 então fala da pele. A pele simboliza o revestimento, simboliza a proteção. Qual deve ser o nosso revestimento? O nosso revestimento deve ser o que a palavra de Deus diz em Romanos 13:14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, nos diz: finalmente, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Então esse deve ser o nosso revestimento de Jesus Cristo. Devemos nos revestir da armadura de Deus, da palavra de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Diz a palavra em Colossenses capítulo 1, verso 27. Nós devemos ser parecidos com Jesus, mais e mais, que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam a nós, mas que elas possam ver a Cristo Jesus refletido em nós. Diga: Senhor, me ajude, graças a Deus. Então, depois dos tendões, depois da carne, depois da pele, finalmente o Senhor faria vir ali o mais importante, a vida, o seu Espírito Santo. Sem isso, de nada adiantaria todas as coisas. Sem a vida, sem o Espírito Santo de Deus. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja em nós. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja em nossos relacionamentos. É necessário que o Espírito Santo de Deus nos envolva, que o Espírito Santo de Deus nos dirija, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, nos dê forma, nos dê sentido à vida. Sem o Espírito Santo, de nada adiantaria todas as coisas do mundo. Nós precisamos da vida de Deus em nós. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós e nós precisamos dela. Diga: graças a Deus. E os primeiros sinais de uma vida de Deus em nós é restauração de casamentos. Esse é o primeiro sinal da vida de Deus em nós. Restauração de casamentos, restauração de vida familiar, restauração de relacionamentos. Tudo isso são frutos do Espírito de vida, do Espírito Santo agindo em nós e operando em nós. Eu quero orar um pouco com você nesta hora, no versículo 9 do texto que nós
lemos por último de Ezequiel 37, o verso 9, que diz assim: Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos e assopra sobre eles, sobre esses mortos, para que vivam. Amém. Vamos profetizar, vamos orar. As nossas palavras têm poder. A Bíblia diz, abre bem a tua boca e eu a encherei. A tua palavra tem poder. Se você quiser ver mudança, é preciso orar. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós sabemos que nenhuma oração volta vazia, nenhuma palavra volta vazia. Toda oração tem o seu poder, tem a sua eficácia. Eu te convido a orar agora. De onde você estiver, abre bem a tua boca e vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus bendito e eterno, Deus de toda a glória, de todo poder e de toda a santidade, nós te adoramos, nós te bendizemos e te glorificamos nesta hora, exaltando o teu santo e poderoso nome. Pai, nós oramos sobre todas as fontes adoecidas desta nação. Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a cura, nós profetizamos a restauração, um reavivamento. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos pela família, pela educação, pela política, pela economia. Nós oramos pela igreja, aqui a parte espiritual, pedindo a Deus um renovo do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha curando, Senhor, todos esses mananciais. Toca, ó Deus, nas famílias, restaura, Senhor, levanta que está caída, abatida, desanimada, aquele que esfriou na fé. Ó Pai querido, traz um novo ânimo, Senhor, traz uma vida nova, traz alegria do teu Espírito, em nome de Jesus. Deus, cura, Senhor, a fonte da educação, o manancial da educação, meu Pai. Meu Deus, restaura, Senhor, com a tua graça. Cura, Senhor, a fonte da política. Ó Deus querido, purifica, Senhor, e santifica. Ó Deus, coloque homens e mulheres tementes ao Senhor na política. Ó Deus, para serem nossos governantes. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela fonte da economia, pedindo um toque maravilhoso do Senhor, um agir do Senhor. Se o Senhor não abençoar, meu Pai, inútil toda a sabedoria do homem, todo esforço humano, se o Senhor não estender a tua mão. Pai, sara, Senhor, a fonte da espiritualidade. Ó Deus querido, que haja muitas conversões. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, cura os relacionamentos entre maridos e esposas, relacionamentos que estão quebrados, sejam curados, sejam restaurados, em nome de Jesus. Os relacionamentos com os filhos, ó Deus, que os pais se convertam aos filhos, os filhos se convertam aos pais, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, venha a sensibilidade do Senhor, ó Pai, venha a revelação do alto, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, venha um espírito de quebrantamento, de compaixão, de perdão, de misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e abençoo esta pessoa que está orando agora, este lar que está orando, esta família que está orando, em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que sempre ouve os nossos clamores e as nossas orações. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até domingo nós teremos o culto de Santa Ceia online. Mais uma vez, prepara o teu pãozinho, prepara o suco de uva. Não deixe de cooperar com o dízimo, com a oferta, dentro da tua possibilidade, de acordo com o que você tiver proposto no coração.
mas não deixe de cooperar, não deixe de divulgar, de compartilhar esses momentos que são preciosos para nós e podem ser para outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus, amém? E que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.